creepy real. As crianças de hoje em dia não têm mais medo dessas histórias. Mas quando eu era pequeno, ouvir um causo desses era motivo para não dormir. E a minha avó, uma mulher de pouca conversa e muito severa, não pensava duas vezes antes de me assustar toda noite com a mesma ladainha. Menino que faz arte, o homem do saco pega. Durante o dia, eu era o cão, um verdadeiro demônio. Eu era grosso, respondão. Hoje, pensando bem, a minha avó teve uma paciência de santa para me criar depois que meus pais morreram. A falta que eles faziam, eu descontava sendo um moleque mimado, insuportável. Mas à noite, no escuro do meu quarto, eu morria de medo. Menino que faz arte, o homem do saco pega. Aquela frase ficava martelando na minha cabeça. Eu não conseguia dormir. Eu me sentia observado. Qualquer barulhinho me deixava de orelha em pé, com medo daquela coisa aparecer. Mas era só o dia amanhecer que eu esquecia tudo e voltava a ser o mesmo moleque de sempre. Eu tinha um vizinho, meu único amigo. O nome dele era Lucas. Eu não lembro do sobrenome. Ele era um bom menino, muito atencioso com os pais dele. No fundo, às vezes eu sentia uma ponta de raiva dele por ele ser tão bom e por ter pais. Mas ele era meu melhor amigo e eu era o dele. A gente sempre foi pobre, embora eu só tenha me dado conta disso quando cresci. A família do Lucas, por outro lado, não era rica, mas tinha dinheiro para viver com conforto. Os pais dele eram donos de umas lojinhas no centro. Eu nunca entendi direito por que o Lucas gostava tanto de brincar comigo, se eu sempre tratava ele mal. Eu batia nele, humilhava e às vezes botava a culpa das minhas artes nele, mesmo que ninguém nunca acreditasse em mim. O Lucas era um bom menino. Eu acho que ele era meu amigo porque, naquela rua de terra batida, não tinha mais ninguém da nossa idade para brincar. E um dia eu fiz uma coisa horrível. Enquanto a gente brincava, eu tive a brilhante ideia de pegar o isqueiro da minha avó, que naquela época fumava um cigarro atrás do outro. Acho que era a ansiedade pela morte da filha e do genro. E claro, por ter que cuidar de mim. Enfim, eu peguei o isqueiro e comecei a queimar tudo o que eu via. Saco de plástico, papel, pedaço de madeira, qualquer coisa que pegasse fogo. Para mim era a maior diversão. Lá pelo meio da tarde eu vi um pano velho pendurado na porta da oficina do seu Cláudio, o mecânico. Eu fui chegando perto com o isqueiro, enquanto o Lucas me implorava para não fazer aquilo. Esse pano tem gasolina e óleo. Ele usa para limpar a mão, ele me disse. Então vai queimar mais rápido, eu respondi sem nem olhar para a cara dele, com aquele sorriso malvado de criança no rosto. Eu encostei a chama no pano e em segundos o fogo subiu. Mas eu cometi um erro grave. Um erro de moleque. A oficina do seu Cláudio era de madeira, e assim como o pano, estava cheia de latas de gasolina e óleo. A frente da oficina virou uma bola de fogo. Todos os vizinhos saíram de casa na hora. O seu Cláudio e a família dele também saíram, por sorte. Todo mundo junto com um balde d'água conseguiu apagar o fogo antes que ele se espalhasse. O estrago não foi tão grande, mas a minha avó estava furiosa comigo. E todos os vizinhos estavam furiosos com a minha avó, por ela não saber me dar um jeito. Agora sim, agora o homem do saco vem te buscar, ela me disse, com a voz carregada de raiva, os olhos vermelhos, segurando as lágrimas. Aquela noite foi a pior da minha vida. De novo, eu não consegui dormir. Eu fiquei em alerta o tempo todo, esperando a chegada do homem do saco. Eu tinha certeza que ele viria, me pegaria e me levaria para o inferno junto com todas as outras crianças malcriadas. Eu pensava nisso e tremia. De repente eu ouvi um barulho. Eram passos. Passos no corredor de terra do lado de fora de casa. Minhas pernas ficaram bambas. A boca secou. Eu não conseguia respirar. O medo era tanto que parecia que meu peito ia explodir. Tinha chegado a minha hora, eu tinha certeza. Eu engoli em seco e espiei pela fresta da janela. Ele estava lá, o homem do saco. Um homem todo vestido de preto. Eu não conseguia ver o rosto dele, mas no ombro ele carregava um saco enorme, preto também. O homem veio andando devagar pelo corredor, tentando não fazer barulho, mas as botas dele faziam barulho no chão. Ele chegou até a minha janela. Eu queria correr, mas minhas pernas não obedeciam. Eu queria gritar, mas da minha garganta não saía som nenhum. O homem do saco quebrou o vidro
e entrou. Eu ouvi o barulho do vidro se quebrando e logo em seguida os gritos de uma criança. Ele não tinha entrado na minha casa. Ele tinha entrado na casa do Lucas. Eu vi o homem sair arrastando o Lucas e colocando aquele saco preto enorme na cabeça dele. De repente, outro homem apareceu, também todo de preto. Eu vi os dois carregarem o Lucas, jogarem ele dentro de uma Kombi velha, branca, e arrancarem com o carro até sumir na escuridão da noite. Eu nunca mais vi o Lucas. Os pais dele ficaram arrasados. Minha avó fumava mais do que nunca. Naquele dia não teve aula na escola. Os pais não queriam deixar as crianças saírem de casa. No mesmo dia, os pais do Lucas receberam umas ligações, pedindo dinheiro em troca da vida do filho. Um dinheiro que eles não tinham. 2 semanas depois encontraram o Lucas. Ele estava morto. O corpo dele foi achado no meio de um terreno baldio. Já estava em decomposição, com marcas de tortura. Aquele dia, eu cresci. Aquele dia, eu amadureci. Eu entendi que o homem do saco era só uma história. Uma história para assustar moleques mal-criados como eu. Aquele dia eu entendi uma verdade pavorosa. Uma verdade muito mais sinistra, mais triste e muito mais sombria do que qualquer história de terror infantil. Eu percebi que, neste mundo, neste maldito mundo podre, às vezes os meninos bons também são levados pelo homem do saco.